Alguma coisa rápida sobre Russell e a experiência sensível. Russell foi um crítico do empirismo inglês, que ele estudou, mas há algo importante que ele assimilou desses filósofos, pois também para Russell a percepção é, como nota Kelly, o estado mental emblemático, fundamental. É a percepção que torna possível aos nossos pensamentos sobre o mundo, sendo para ele a percepção a fonte última de toda a experiência. Ela é, digamos assim, a experiência primal da qual se deriva a força de todas as outras. Se tivéssemos consciência sem experiência, diz Russell, não poderíamos intuir coisa alguma, nem eventos, nem árvores, nem casas, pássaros voando e cães ladrando. Isso recorda a observação de um paciente paraplégico relatada por William James, que havia perdido qualquer sensação de seu corpo. E esse paciente observa: quando fecho os olhos, o mundo deixa de existir para mim. Além disso, a percepção de objetos físicos é central para o nosso entendimento da intencionalidade, que obviamente é um ponto central na filosofia de Russell, pois a percepção do objeto físico proverá o modelo paradigmático para o desenvolvimento da ideia básica de Russell de que o objeto intencional transcende o estado intencional. Assim, passamos ao próximo passo contra o imagismo dos empiristas ingleses. Contra o imagismo dos filósofos empiristas, o empirista acredita, pensa Russell, que a percepção é perspectivista, como já bem o perceberam os pintores da Renascença. Para Berkeley, por exemplo, o que percebemos imediatamente são imagens, e essas imagens são bidimensionais, e não os objetos físicos, estes que são tridimensionais. E Russell, pensando que os empiristas pensam assim, discorda disso. Para ele, a experiência de um objeto não é propriamente caracterizada como mera experiência de uma imagem dele, ou do seu lado visível. A percepção nos permite ir além da imagem apresentada na consciência, relacionando-a a um certo objeto que é extraconsciente. Para Russell, o fato de eu ver aspectualmente não implica que por eu ver uma mesa, o que eu estou vendo é uma fachada da mesa. Por exemplo, vocês estão vendo aí uma mesa, e vocês estão vendo também a fachada dessa mesa, ou esse lado da mesa, esse aspecto pelo qual ela se apresenta. Mas o que vocês estão vendo como objeto da percepção é a própria mesa. O que eu vejo, experiencio ou percebo é o objeto, mesmo que apenas sob uma dada perspectiva. O empirista não é capaz de dar conta dessa distinção fenomenológica, pensa Russell. Por isso, o seu imagismo perceptual é errado. Como para o empirista a imagem da mesa não difere da imagem de uma fachada da mesa, ele não é capaz de diferenciar a percepção da imagem da percepção da mesa, escreve Merleau-Ponty, um fenomenólogo, seguidor de Russell. A resposta de Russell é que nunca temos imagens cruas, não interpretadas. O que temos é sempre imagens de um objeto, isto é, aparições, Abschattungen, sombreamentos, lados, aspectos de um único objeto, como nessas três imagens que vocês têm aqui. Na percepção, não somos apresentados a meras imagens de um lado visível do objeto, mas a sombreamentos, Abschattungen, do objeto em si mesmo, digamos, essa mesa, as quais são interpretadas como lados do objeto transcendente que vai além delas.
O ponto central é, pois, que na percepção normal a intencionalidade dirige-se muito mais a objetos do que às suas imagens perspectivas. Claro, se alguém lhes perguntar o que vocês estão vendo aqui, ou aqui, ou aqui, vocês não dirão que estão vendo tampos ou formas de madeira, vocês dirão que estão vendo mesas, isto é, objetos. Contra o imanentismo dos objetos intencionais em Brentano, é o próximo ponto. Para Brentano, Russell foi discípulo de Brentano, e Brentano foi estudioso da intencionalidade, reinvestigada por Russell. Para Brentano, a marca do estado mental é a intencionalidade ou direcionalidade para objetos. Intencionalidade nada mais é do que uma formulação técnica, filosófica, usada para a mesma coisa que direcionalidade. Os nossos atos mentais, em geral, são direcionados a alguma coisa. Eu penso em alguma coisa. Eu creio em alguma coisa. Eu desejo alguma coisa. Tudo isso é intencionalidade no sentido técnico, em filosofia. Mas Brentano tinha um problema com a noção de que o estado mental, característico do estado mental, é ter intencionalidade, direcionalidade. Ele queria explicar como podemos ter intencionalidade com relação a objetos que não existem, como, por exemplo, a Montanha de Ouro. Eu posso imaginar a Montanha de Ouro, posso encontrar um quadro, como vocês estão vendo a Montanha de Ouro, mas não existe. Então, como eu posso ter a direcionalidade do meu pensamento? Eu penso que a Montanha de Ouro tem 4.000 metros de altura, quando essa montanha não existe. Se penso, a Montanha de Ouro não existe, por exemplo, mesmo assim, esse meu pensamento tem um objeto intencional, a Montanha de Ouro, que não existe. Para Brentano. Por consequência, o objeto precisa, em algum sentido, existir. Mas é claro que não é no sentido próprio. Senão, o estado mental não será direcionado a mais nada. Esse é o raciocínio de Brentano. E faz sentido. Mas como? A solução de Brentano é o recurso à doutrina medieval da inexistência, segundo a qual todo estado mental contém o objeto completamente dentro de si mesmo, o objeto intencionado. A direcionalidade é feita com relação a um objeto que está contido na mente daquele que o considera. Então o objeto é imanente ao estado mental. O objeto intencional, para Brentano, existe imanentemente dentro do estado mental que a ele está dirigido. Ok, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade psicologista. Aqui está um quadro. Vocês têm, para Brentano, vocês têm a intenção, aquilo que o Russell chama de intenção de significação, que está voltada para um objeto. Mas o objeto também é psicológico, também é interno, também faz parte da intenção. Faz o que não é o que pensa Russell. É aqui que entra a novidade esclarecedora por um lado e obscurecedora por outro de Russell. Ele objeta contra Brentano que esse último não deu lugar para o objeto extramental, apresentado na apresentação perspectivista dele na experiência. Se objetos intencionais são imanentes aos estados mentais e forem apresentados completamente de uma vez por todas, então eles não podem, segundo o raciocínio de Russell, não podem ir além também do que é apresentado em estados mentais. Como nota Kelly, aplicada à concepção brentaniana, teria o efeito de quadros cubistas, que apresentariam todos os lados do objeto simultaneamente, se fosse um objeto mental. Mas não é o caso. E fenomenologicamente isso é falso. Uma intuição tridimensional, escreve Russell,
é impossível. Aqui está um quadro cubista que tenta talvez seja o retrato de uma pessoa. A doutrina alternativa defendida por Russell, que supostamente resolve esse problema, é a da transcendência extramental dos objetos dos estados intencionais, que ele acredita ser capaz de explicar o que a doutrina da inexistência dos objetos não explica. Seria interessante ver o que os medievais tinham a dizer sobre a noção de inexistência. Uma questão que pode ser colocada: se eu penso no Saci Pererê saltando no mato em uma perna só, será que o objeto pensado é transcendente ou mental? Ou é mental, mas apenas projetado para mim como se estivesse em algum lugar fora de minha mente? Precisa ser perspectivista. Se for mental, precisa ser entendido como uma imagem de objeto. Nem tudo que se passa na mente humana é imagem. Se for, terá que ser, não será tridimensional, mas bom, nós podemos também ter imagem de objetos tridimensionais em nossas mentes. Um cubo, eu estou agora imaginando um cubo que tem 3 dimensões, ele pode ser virado na minha mente, na minha imaginação. Não há problema quanto a isso. Não me parece convincente o argumento de Russell, se eu pensar assim. E se a resposta for que você tem o Saci Pererê na sua mente projetado em algum lugar que não é lugar fora da mente, então parece que Brentano não estava tão errado assim, se é que ele estava errado. Sobre a imanência dos estados intencionais. A tese da imanência dos estados intencionais. Como vimos, para Russell, os objetos transcendem os estados intencionais, mas os estados intencionais em si mesmos são imanentes e não transcendentes. Ok, com isso dá para concordar. Eles têm propriedades sempre notadas pela tradição, as principais sendo indubitabilidade e incorrigibilidade. Hoje nós poderíamos questionar alguma coisa acerca disso. Eles são indubitáveis porque, como em Descartes, não posso duvidar de meus pensamentos sobre os objetos intencionais. Eles são incorrigíveis porque o estado mental me é dado absolutamente, de modo que não posso corrigir meu conhecimento dele. Mas estamos falando de estados mentais, estados intencionais. Ok, mas eles são como os qualia, que, se os tomo como existentes, para Russell pelo menos, eles existem, porque eles são como eu os tomo. Não sei se isso poderia ser aceito na análise contemporânea. Eu acho que não, mas podemos acreditar. Como nota Kelly, isso irá levar Russell à sua famosamente controversa redução transcendental, em que ele põe entre parênteses a existência do mundo, olhando para os traços dos nossos puros estados intencionais na independência das coisas do mundo ao qual eles estão intencionalmente dirigidos. Mas para tal ele precisará supor que esses estados formam um reino independente puro e no final isso irá levá-lo à tese questionável da prioridade ontológica desse reino e ao idealismo transcendental. Como diz Aristóteles, se você começa com um erro, os outros erros se seguem. Pode não ser, não quero questionar. É o problema. Se o conhecimento da percepção é incorrigível, como ele pensa, então não parece haver uma nova questão sobre os traços que o objeto definitivamente pode ter. A resposta de Russell é que nós podemos ver um objeto sem que ele seja apresentado de modo determinado por meio de sua propriedade, uma vez que essa propriedade pode ser apresentada de modo totalmente determinado. Isso também poderia ser questionado. Como os estados intencionais podem se referir a algo que está além deles mesmos? Questão: como Russell explica que objetos apresentados a nós vão além da sua experiência? Resposta:
Um ponto central é que os dados crus da sensação, que ele chama de relé, nunca são experienciados em seu estado cru, não interpretado. Eles vêm sempre interpretados como dados que apresentam um objeto, o qual tem características não apresentadas pela própria ilê. A ilê, sob uma dada interpretação, é o que Russell chama de noema, ou sentido noemático. Uma função básica do noema objetual é categorizar a ilê sob um certo conceito, ou melhor, sob uma certa moldura conceitual. Então é assim que funciona o noema, como dando a relé, a matéria, uma moldura conceitual, doando uma moldura conceitual à matéria objectual. Assim, se eu vejo o objeto com uma mesa, a ilê dada é a parte da frente da mesa. Eu a interpreto como pertencendo à moldura conceitual da mesa. A moldura para a mesa dirá como é uma mesa típica. Lados de frente, de trás, como cor, forma, tamanho, solidez, lisura, etc. Além disso, nós poderemos dizer algo sobre tipo de madeira, marcenaria, verniz, etc. Tudo isso dentro da moldura conceitual que nos é fornecida pela perspectiva pela qual me é dada a ilê da mesa, a matéria da mesa. Mas há características que são dadas à experiência de modo indeterminado. Por exemplo, eu vejo na névoa uma árvore, ou no escuro uma árvore, ou estou vendo lá no fundo uma árvore, me parece, nessa foto. No final, há características da árvore que eu sei que ela tem, mas que não vejo. Conclusão. Há dois tipos de traços que fazem minha experiência de um objeto. Traços determinadamente presentes pela ilê, digamos, eu estou diante de uma árvore, não há névoa nenhuma, há luz, etc. E traços significativos que eu concebo por ter interpretado isso como um objeto particular, mas que não me são apresentados. Digamos, o lado de trás da árvore, o lado de trás da mesa, ou da pasta, ou de qualquer objeto, que é apenas significativamente intencionado. Russell chama esses traços de traços próprios e traços impróprios do objeto, ou intenções completas ou vazias do objeto. É importante notar que os momentos impróprios do objeto não são apresentados. A percepção é um complexo de intenções completas e também vazias, diz Russell, que é importante notar, porque é percepção objetual e o objeto não nos é dado como um todo, nunca. Essas propriedades impróprias do objeto são indeterminadamente presentes a mim. Problema. Considerando a imanência dos estados mentais, como é possível existirem traços indeterminados da experiência? Note-se que dizer que a percepção é imanente inclui dizer que o estado perceptual é incorrigível, mas o objeto que se apresenta indeterminadamente à experiência não pode ser dado com certeza. Suponho que eu vejo uma árvore à noite. Não posso dizer qual a cor de suas folhas, pois a minha experiência da cor é indeterminada. E pode estar tão escuro que eu não saiba sequer que é uma árvore. Mas tente agora caracterizar o ainda mais indeterminado lado oposto da árvore. Assim, mesmo que admitamos, como Russell, que temos a experiência do lado oposto da árvore, não parece que ela seja nada certa. Resposta. Por indeterminado, Russell entende algo que é hipotetizado na experiência, digamos, a árvore, mas que ainda não está sendo sensorialmente determinado por ela. A árvore no escuro, o outro lado da árvore. O indeterminado é hipotetizado. O objeto é hipotetizado. Mas é essencial notar que, embora ele não possa ser presentemente dado, ele pode vir a ser dado. Pode vir a ser determinado. Eu posso chegar perto da árvore, tocar na árvore, olhar, rodear a árvore, ver o outro lado da árvore, etc. E assim, mais e mais, eu tenho experiências do objeto, que me asseguram a existência do objeto hipotetizado. Isso esclarece o que isso pode esclarecer.
O presente texto foi baseado na breve e muito clara exposição da problemática por Sean Kelly no Compendium to the Continental Philosophy. Existem os textos de Russell, as investigações lógicas, volume 2, e mais claros são as ideias 1. E para o estudo avançado do problema da percepção em Russell, tem o texto de Kevin Mulligan no The Cambridge Companion to Russell.